a alma é exatamente essa parte abstrata que está dentro de mim. É como se fosse um eu paralelo dentro de mim, aquela coisa emocional, são as minhas emoções. Então eu preciso cuidar disso. Eu preciso prestar muita atenção nas minhas decisões, no que eu faço. Que eu falo. Exatamente. Por quê? Porque se eu não alinhar isso, por que pessoas não gostam de livre-arbítrio? Porque o livre-arbítrio é o retorno do que elas fizeram. Quando elas têm que encontrar-se com aquilo que elas fizeram, entende? Aí elas não gostam. Aí a culpa é do governo, é de Deus, é de fulano. Então, a sua alma, ela se satisfaz bastante quando as suas decisões de médio a longo prazo, ok, elas são assertivas. Entendi. Entendeu? Entendi. Isso começa a nortear a sua vida num equilíbrio. Então, por exemplo, você vai investir? Vou investir. Qual é o risco do meu investimento? Ele é alto, então nunca coloco mais de 5%. Porque se eu perder, eu perdi, sabia do risco, Sim. mas ele não comprometeu o meu todo. Entende? Esse é o cara equilibrado. Eu vou arrumar uma amizade, vou. O que eu quero? Eu preciso de um amigo, preciso de uma pessoa. Não. Eu preciso dessa pessoa para quê? Eu estou com o meu colesterol alto, meu triglicerídeo alto, então estou comendo mal, eu não estou fazendo exercício, então vou precisar de uma pessoa fitness. Então vou procurar um amigo que gosta de fazer exercício, que coma bem. Ele tem que ser bonito? Não. Ele vai frequentar a minha casa? Não. Entendeu? Ele não vai fazer parte do meu destino, ele vai fazer parte inicialmente da minha agenda. Tá. Fazendo parte da minha agenda, eu descubro se ele faz parte do meu destino. Entendeu? Primeiro entra na minha agenda, depois vai para o meu destino. Ou não. Ou só fica na minha agenda. Exatamente. E se não for legal, também sai da minha agenda. Exatamente. Eu não preciso eliminar ninguém. É só reposicionar. Você descobre, entrou. Não cabe aqui, cabe ali, não cabe aqui. Quando os reality shows entraram no Brasil, eles trouxeram junto consigo uma cultura, a cultura da eliminação. Não gosta das pessoas. Tchau. Tchau, elimina. Bota a sogra no paredão, o cunhado no paredão. Bota as pessoas no paredão. Então, porque isso é cultural. Você trabalha com isso, você sabe como é que funciona. Certo? Não é simplesmente o que você está dizendo, você está formando uma opinião, você está formando uma cultura. As pessoas estão olhando para aquilo e muitas delas não são capazes de discernir, certo, a realidade da ficção, certo? Então, a regra da felicidade, do prazer, da satisfação é isso. Eu preciso de oração, leitura bíblica, meditação. Vamos lá colocar por partes. Corpo, alimento, lógico. Corpo material, preciso de coisas materiais. Materiais, ok. Materiais, certo? Alma. Aí eu preciso do lazer, dos amigos, do bate-papo, daquela coisa toda, certo? E espírito? Espírito, aí eu preciso de oração, eu preciso de leitura, eu preciso de conexão com o mundo espiritual. Vou te contar uma coisa. Eu fiz 2 viagens com o meu pastor e numa viagem eu fui só com ele. Deu tudo certo na viagem, parecia uma viagem abençoada. E foi uma viagem muito legal. E aquilo que você falou, da pessoa ficar sendo purificada e cada vez tendo menos problemas e mais distantes, eu voltei da viagem pensando o seguinte, falei, o homem de Deus não faz nada errado em nenhum momento, porque daí eu estou convivendo com ele, eu estou próximo, estou perto, estou vendo. É um negócio 100% correto, 100% pautado pela Bíblia, por Deus. E eu viajei de novo agora com os meus amigos, que não, alguns não são evangélicos, e ele foi junto também, foi junto. E no começo da viagem eu disse para os meus amigos, vai dar tudo certo, porque quando ele vai a viagem é abençoada. Foi tudo certo, assim, de previsão de chuva, a chuva não acontecer, e dá tudo certo e deu tudo certo. E aquilo... de você ser termostato e você ser termômetro. Então, ele estava num ambiente em que alguns falavam palavrão, alguns faziam piadas mais pesadas, mas ele na dele. E ele sendo daquele jeito, começa realmente, às vezes, você perceber que o cara, não fala palavrão que o pastor está aí. Tudo o que falou realmente aconteceu comigo. Então, foi uma viagem muito legal, porque ali a gente estava se divertindo, né, alimentando o corpo, comprando as coisas materiais, se divertindo, alimentando a alma e também com a parte espiritual, porque todo dia tinha as orações para tomar o café da manhã, para almoçar. Então, quando uma pessoa estava com um problema, eu pedi oração para o pastor no carro, fazer oração para as pessoas que estavam precisando, para familiares meus, tal. Então, foi uma viagem assim, quando vai o pastor, é uma viagem, eu percebo que é diferente, é uma viagem abençoada. Claro, quando ele não tiver, você tem que estar também com o seu espírito
isso alimentando o aí. seu espírito. Na verdade, é assim, não é quando vai o pastor, Sim. é quando vai o alinhado. Uhum. Exatamente. Entendeu? Alinhado. Porque quando você usa o pastor, Uhum. você coloca uma responsabilidade nele. A hora que ele falhar, entendeu? Então, Entendi. que ele estiver desalinhado... Você está convidado para ir na próxima viagem. A hora que estiver desalinhado, entende? Porque o que a Bíblia faz, e isso é muito legal, você olhar para a Bíblia, ela mostrar o erro dos caras que andavam com Deus. Certo? Davi, você vai olhar Salomão, você vai olhar Jacó. Todos erraram, quase todos. Basicamente todos. Todos. Dos erros mais leves aos mais pesados. O segredo... Vamos lá. Judas cometeu um erro, sim. Sim. Pedro cometeu um erro. Sim. Judas vendeu Jesus. Pedro negou Jesus. 3 vezes. Numa escala de valores, o que Pedro fez foi muito maior. Porque Jesus morava na casa dele. Uhum. O nível de intimidade entre Pedro e Jesus era muito maior do que o de Judas, Que vendeu Jesus. que vendeu Jesus. Qual é a diferença de Pedro para Jesus? Ficou escuro para os dois. Lembra quando eu falei no começo? Sim. Escureceu para Judas, escureceu para Pedro. O que Judas não tinha de noite? Governo. Tá. O que Pedro tinha de noite. Certo? O mesmo Jesus que perdoou Pedro, perdoaria Judas. Você pode encontrar textos bíblicos falando sérias coisas a respeito daquele que o negaria. Meu irmão, mas Deus quebraria qualquer protocolo desse tipo para perdoar um que está arrependido. Tá certo? Então, a linha dessa história é vida com Deus, Celso. Vida com Deus. Vida com Deus. Alinha essas 3 áreas, por isso que você falou. Se tem coisa material, emocional e espiritual no ambiente, certo? Já era. Levou isso para sua casa, virou paraíso, irmão. Virou Éden. Que maravilha. Que maravilha. Minha casa está ficando muito boa. Sempre foi muito boa, sempre tive paz em casa, mas está cada vez melhor, graças a Deus. Pode ser verdade. O pastor Cláudio Duarte se envolveu em polêmica com fiéis católicos e pediu desculpas na internet. Isso verdade, rapaz. Eu não sei se algum dia eu fui sábio, mas aquele dia eu levantei com a tolice tomando conta da minha vida. Certo? Eu fiz uma brincadeira que já tinha feito antes, certo? E não vou repetir ela aqui, não vou dizer claro o que eu que disse. não. Mas quando eu vi o que tinha dito, eu fui assim, bem injustiçado, mas eu fiz. Então, eu acho o seguinte, o que eu fiz não foi tão grave, certo? Mas eu dei margem para as pessoas, né, se aproveitarem. É como se eu risquei a faísca e alguém jogou o combustível. Pronto. E aí eu fui pedir, até porque eu sempre fui muito respeitado pela comunidade católica. Respeitei muito, tenho padres que foram grandes referências para mim, certo? Hoje já não são, eu digo, foram porque não estão vivos, Sim. certo? Mas sempre respeitei muito. Mas aquele dia, rapaz, humorista terrível, né, irmão? Não, o humor é uma coisa. Eu te falei já quando nós nos encontramos aqui para tomar um cafezinho. Eu no meu programa ao vivo eu tô cada dia mais preocupado porque eu sou animador de auditório. Então eu cresci em rádio fazendo humor, programas e sempre com muitas tiradas e tal. Eu fico muito preocupado porque qualquer hora eu vou ter que passar no RH da emissora, porque uma piada que você manda ao vivo não tem como voltar. E às vezes o raciocínio é mais rápido e você sai aquilo e, encaixei mal essa. Já era. Fora o contexto, por exemplo, ontem me mostraram um vídeo meu de eu estava num evento fazendo, e aí eu estava explicando por que é que normalmente alguns homens procuram uma profissional do sexo. E minha proposta era mostrar de que ele não está interessado simplesmente no sexo, mas no empoderamento que ele tem naquele lugar. A mulher vai olhar para ele como um cara, ela vai fazer dele, entendeu? E minha proposta era... Então eu fiz uma brincadeira naquele ambiente, alguém isolou e colocou esse vídeo na internet e eu já estou recebendo algumas críticas. Isso ontem? O vídeo não foi ontem, né? Tá. Que eu gravei. Ontem eu vi pela primeira vez esse vídeo. Já tomando volume. Eu sei que ele vai levar um pouquinho vai me trazer um pouquinho de desconforto. E a minha proposta era mostrar para as mulheres casadas
que elas podem agradar o marido de uma forma muito intensa sem precisar fazer sexo com ele. Esse era o meu propósito naquela ocasião. Era a conclusão do assunto. Mas não mostraram isso, não. Não mostraram. Às vezes, por exemplo, você está falando num ambiente e você troca, né? Você não fala mais em primeira pessoa, você está falando de você. Então você diz assim, não, porque eu falei para a mulher, olha, se você fizer isso, está errado. Se o meu marido fizesse isso, alguém foi lá e isolou o meu marido.